Então, a gente faz parte de um grupo lá na UEST chamado Educação Poética. Convido vocês a curtir a página no Facebook da Educação Poética, que lá vocês vão poder ter a divulgação que aqui não teve, né? Então, lá, a gente faz vários eventos, tanto de cinema como diversas outras palestras, diversos outros temas ligados a tanto a educação como a poética, temas mitológicos, a arte em geral. Então é bastante interessante vocês curtirem, vocês terem noção do que a gente faz, todas as palestras vão estar lá, a divulgação, vocês fazerem parte dessa rede também. A gente acabou de fazer o curso de cinema, que eu dei também, de 4 encontros. A gente vai fazer esse curso de cinema de novo, diferente, um segundo encontro, mas que não impede os que não foram no primeiro a participar, que não vai ser uma continuação, nada disso. Então, a gente vai fazer de novo no segundo semestre. Se vocês curtirem lá, vocês vão ter todo quando isso vai acontecer, toda a programação, os resumos, é Educação Poética no Facebook. Projeto Educação Poética. Projeto Educação Poética. Em primeiro lugar, queria perguntar para vocês o que vocês acham que é cinema. Filme? Só isso? Não, porque tem uma registragem no pelo futebol do sexo, então não é só filme. E aí, o que é cinema? Não, entretenimento. O quê? Entretenimento. Entretenimento, sim. Entretenimento, é isso, cinema? Cinema é um modelo artístico, né? Mas o que faz o cinema se diferenciar das outras artes? Cinema, fotografia, pintura, qual é a diferença do cinema para todas as outras? É que são humanos interagindo com humanos. Mas isso não existe na fotografia? Depende, se eu tirar foto de uma paisagem, vai ser ele. Mas você pode fazer cinema de uma paisagem. Qual é a diferença do cinema para a fotografia? Deixa eu ver se mexe. Movimento. Então a fotografia tem movimento também. Apesar de a gente parecer ser estática, a fotografia tem movimento. Só que o cinema tem uma diferença, que o cinema elas são nada mais é que várias fotografias, né? Quando a gente tem aquela percepção da película ainda, o cinema antigo ainda existe, mas é muito menor. Mas ele era filmado em películas, né? Aquela película que a gente conhece. E cada uma daqueles espaciozinhos ali é uma fotografia. Então o cinema nada mais é que fotografia em movimento, né? O que se diferencia da fotografia e o cinema é o movimento. Então você vai pegar várias fotografias, vai colocar várias fotografias em um segundo e aquilo vai gerar o que a gente conhece como cinema, o movimento, né? E é justamente essas pequenas fotografias que vão proporcionar uma das principais linguagens do cinema. E são esses espaços entre cada uma dos frames, que se chamam, cada uma dessas fotografias é um frame de cinema, né? E existe, entre um e outro, existe alguma coisa que vai proporcionar uma das linguagens. O que vocês acham que tem entre um frame e outro, entre uma fotografia e outra do cinema? Imaginem o rolo do filme. Aí você tem aqui a fotografia, e logo depois uma outra fotografia. O que tem entre os dois? É uma coisa, outra coisa que pode permitir o movimento. Existe um vazio, né? O vazio, ele é alguma coisa. Concordam? Não é só porque ele é vazio que ele não é nada, né? Esse vazio, ele vai proporcionar para o cinema o corte, né? Então, entre um frame e outro, vai proporcionar o corte que vai poder juntar um outro pedaço de filme, que vai gerar um outro movimento. Então, quando vocês veem no cinema uma pessoa falando, depois você tem o corte e mostra outra, isso é movimento, né? Só que não foi necessário que a câmera continuasse num plano de sequência. Vocês sabem o que é plano de sequência? Então existe essa diferenciação do cinema para as demais artes, essa capacidade projetiva. Então, diferente da fotografia, que para o espectador da fotografia aquilo ali está sendo estático, mas não é.
o cinema ele tem essa capacidade de projetar o movimento e as pessoas entenderem que o acontecimento está acontecendo naquele momento e agora, né? A fotografia, ela parece para o espectador que é um acontecimento do passado, é um congelamento de um acontecimento passado, né? O cinema é a mesma coisa, são várias fotografias que aconteceram no passado, mas a capacidade projetiva que o cinema tem para trazer, traz para o espectador uma noção, uma noção de que aquilo está acontecendo ali e agora, né? E esse corte, essa capacidade que o cinema tem de cortar as coisas, ela sugere ao espectador alguma coisa. Então o diretor, quando ele vai filmar, todos os cortes que ele proporciona são direcionados para alguma sugestão que ele quer trazer para o espectador, certo? Então ele pode ampliar ou fechar as possibilidades. Então quando ele fecha a câmera em alguma coisa, ele está sugerindo alguma coisa. Quando ele abre a câmera, ele está sugerindo outras coisas. E vocês vão perceber como isso muda completamente o sentido do filme, esse corte, essa possibilidade que existe entre um frame e outro. Vocês conhecem esse filme? Não? Psicose, não conhece? Você vai conhecer essa cena. Impossível alguém nunca ter visto essa cena. Vamos ver. Não, nunca ter visto essa cena. É impossível. Isso é impossível. Mas vamos lá. O que eu quero trazer para vocês com essa cena? Vocês vão perceber que nela vai ter diversos cortes. Que muitas vezes, para quem não... Primeiro, o espectador, eles não vão nem perceber os cortes. Mas eu quero trazer para vocês essa capacidade sugestiva. No final da cena, eu vou querer que vocês me digam o que o diretor está querendo sugerir com essa cena. Qual a sensação que ele está querendo trazer para a cena. E toda essa sensação é trazida pelo corte. Então, vamos ver. Qual é a sugestão que o diretor traz? O que vocês viram na cena? Mulher sendo esfaqueada. Mulher sendo esfaqueada. Isso aí, violência. Violência. Nudez. Também, né? Esse filme aí é de, não sei se é 60 ou 70. Me esqueci completamente. Mas enfim, Hollywood
anos 60, isso era impensável no cinema. Então ele tinha que trazer nudez, violência, sem que houvesse nudez e violência na cena. A violência existiu na cena, efetivamente? Vocês viram a violência? Ela foi sugerida. Não teve nenhuma faca entrando no corpo dela. Vocês não viram nenhuma faca entrando no corpo dela. Vocês não viram nenhuma agressão. Vocês não viram ninguém nu ali. Mas vocês sabiam que tinha gente nua. Vocês sabiam que tinha violência. Vocês sabiam isso tudo, né? Isso tudo foi proporcionado pela capacidade sugestiva do diretor a partir de uma técnica da linguagem cinematográfica, a montagem, o corte, certo? Então, quando ele corta a faca, depois ele corta para a boca dela, bem perto da boca dela, gritando, já está sugerindo que ela está sendo atacada, suficiente. Ela fazendo o movimento e depois mostra a barriga dela, suficiente para mostrar que a faca está atingindo a barriga dela. Não é necessário que a faca esteja efetivamente entrando no corpo dela, para que houvesse essa capacidade de sugerir ao espectador a violência na cena. A violência existiu, mas ela não está na imagem, né? E aí vou trazer para vocês como isso começou a nascer no cinema, esse estudo da montagem, que efetivamente começou a ser estudado lá pelos soviéticos, na década de 20, por um cara chamado Kuleshov. Esse cara ele vai trazer a técnica cinematográfica chamada justamente efeito Kuleshov. E esse efeito Kuleshov ele vai trazer sensações para o cinema. Ele vai começar a fazer com que os personagens dos filmes eles comecem a ganhar sentido, sensações. Porque antes, no cinema, a câmera ela se fixava muito longe do personagem e você não sentia muito o que acontecia. E esse efeito Kuleshov ele vai ajudar a percepção e o conhecimento de determinado personagem. Então vocês vão perceber que um cara que vai ser filmado 3 vezes da mesma forma, com o mesmo rosto, seguido de uma segunda imagem, e ele vai mudar o sentido do personagem. O personagem vai ser outro só por causa da segunda imagem que vai ser apresentada. Vamos perceber isso como é que acontece nesse primeiro efeito aqui. O que ele sentiu ali? Tive uma sopa, depois um cara. Não sei, a sugestão pela sopa fazia que ele sentiria fome. É lógico, ali a gente está botando um cara que está sem fazer... Eu acho que a atuação é importante. O que ele está querendo trazer aqui, o Kuleshov, é que a montagem é capaz de sugerir pro personagem alguma coisa. Então ele quis trazer um personagem, um ator ali, que não estivesse fazendo nenhum tipo de expressão. Uma atuação que estivesse completamente despida de qualquer personagem. Então ele coloca um cara sem nenhuma expressão, aparentemente sem nenhuma expressão, e bota uma segunda imagem para tentar trazer o espectador que ele pode sentir alguma coisa só por causa da segunda imagem, né? Então a segunda imagem vai modificar o sentido da primeira. Por isso que no início tem aquele A mais B igual a C. Então o A, que é o personagem, somado com o B, que é a sopa, vai gerar um C, que é um cara com fome, né? E esse C está fora da imagem. Mas vamos continuar, que essa parte a gente vai chegar daqui a pouco. E aí? Uma criança morta e o cara? Sem reação. Sem reação, assustado, triste, sei lá. Mas, então, isso vai ser usado muito no cinema até hoje. Quando a gente vê um cara que
tá olhando alguma coisa e você vai ver o que ele está sentindo a partir daquilo. Então ele olha determinada coisa acontecendo e volta pro rosto dele. E você vai sentir o que aquele personagem está percebendo daquela cena. Sem que ele diga alguma coisa. Não é necessário que ele diga, olha, estou triste. Essa contraposição de planos, essa justaposição dos planos vai dizer isso. Poderia ter interpretado também que ele poderia ter matado a criança? Também, claro. Mas é isso aí. Mas a montagem, ela não parte só de dois planos que vão ser juntados, né? Porque aqui a gente está dando um exemplo de dois planos sendo juntados. Mas a montagem, ela é uma montagem de um todo, de um filme completo. Então, quando a gente junta um filme completo, ele pode dar outros significados. Aquela cena, a montagem daquela cena pode estar remetendo a uma outra que aconteceu antes ou depois. Certo? Então, tudo isso vai influenciar no significado da cena. Entendeu? Vamos ver o terceiro exemplo aqui. E aí? É interessante que ele não tem uma expressão, mas você entende todas as situações, né? Você é sugerido, né? Sim, a sua experiência de vida, você vai, tá com fome, tá afim da mulher. Justamente. Pode ter matado a criança. É isso que o Kuleshov tenta trazer, que a montagem ela é capaz de sugerir qualquer coisa pro personagem. E essa montagem, ela vai sugerir tanto um significado do personagem como para o espectador sobre aquele personagem, né? Mas aí cabe ao espectador também, que quem vai montar o filme, na verdade, apesar de o diretor ter essa capacidade de sugerir qualquer coisa, quem vai montar o filme no final é o espectador, que vai estar assistindo, né? Então, o cara ele pode estar querendo sugerir que o cara matou a garota, mas se o espectador entender que ele só está triste, ele vai entender que está triste. Entendeu? Então quem vai montar o filme no final é o produto final, que é o espectador. Certo? Eu trouxe um segundo vídeo do Kuleshov, que é mais dinâmico do que esse antigo, para vocês entenderem também. O dedo e o nariz. O que aconteceu? Dedo, um bolo. Não é necessário que o cara esteja enfiando o dedo no bolo, só a montagem já sugere que isso está acontecendo. O dedo e o dominó. Entenderam essa capacidade que a montagem tem de sugerir as coisas? Então, vou deixar que alguém explique melhor do que eu isso. Vocês conhecem esse cara? Não. Você é o Hitchcock, é o diretor do Psicose. Third way is what one might call pure cinematics, the assembly of film, and how it can be changed to create a different idea. Now we have a close-up. Let me show what he sees. Let's assume he saw a woman holding a baby in her arms. Now we cut back to his reaction to what he sees, and he smiles. Now what is he as a character? He's a kindly man. He's sympathetic. Now, let's take the middle piece of film away, the woman with the child. But leave... Aí ele está dizendo que ele vai tirar só o pedaço do meio, ele não vai alterar nada do resto. Só vai tirar o pedacinho do meio. O pedaço onde tem a família lá mexendo. As expressões, as outras duas expressões continuarão sendo as mesmas. Leave his two pieces of film as they were. Now we'll put in
a piece of film of a girl in a bikini. He looks, girl in a bikini, he smiles. What is he now? The dirty old man. He's no longer the benign gentleman who loves babies. That's what film can do for you. Então percebem como é essa capacidade sugestiva do cinema, né? E eu trouxe algumas cenas reais de filmes mesmo, que a gente pode poder perceber como é que isso acontece no cinema efetivamente. Não só como exemplos de alguém explicando ou o efeito Kuleshov da experiência. Vamos ver como é que funciona isso. Esse filme aqui, Arsenal, é um filme também lá da União Soviética, e ele tem algo um pouco diferente, porque vocês vão perceber que isso está acontecendo na Ucrânia, na guerra da Ucrânia, e os soldados estão chegando no combate, os soldados estão chegando no combate e vão atacar. E eles jogam bombas de efeito de riso, né? E vocês vão ver que a expressão do personagem, ele vai ficar rindo o tempo todo. Só que vocês vão saber, pelo efeito Kuleshov, que ele não está feliz, ele não está contente com o que está acontecendo. O efeito Kuleshov, ele vai ter essa capacidade de proporcionar pra gente, apesar dele estar rindo. Vamos ver como funciona. Mas ele está sentindo felicidade, né? Deu para perceber isso pela montagem, né? Ele está sorrindo, aí ele olha o amigo dele morto sorrindo, volta para ele e ele sorri. A gente sabe que ele não está feliz, né? Então, o efeito Kuleshov é isso. O efeito Kuleshov, ele vai trazer um plano que, somado a outro, vai dar um outro plano, um terceiro plano que não vai estar na cena, né? E é justamente isso que é esse A mais B igual a C, essa justaposição dos planos. Então você vai pegar o plano A de determinada coisa, qualquer uma, vai juntar com o plano B, e a junção desses dois vai gerar o plano C, que vai estar só em você. Esse plano C não vai estar aqui, na imagem. Esse plano ele vai ser proporcionado só na mente do espectador. Então, o trabalho do diretor do cinema nada mais é do que essa capacidade de projetar o C na cabeça de vocês, certo? Só que, ao contrário do que muitos escrevem por aí, esse A e o B, eles não vão se anular, certo? Então, o A, quando se encontra com o B, ele já não vai ser mais A, certo? O cara, quando encontrou a foto, a imagem do cara encontrando com a sopa, o cara sozinho é só um cara, a sopa sozinha é só uma sopa. Quando você encontra o cara com a sopa, o cara já é um cara com fome. Quando você junta o cara com a sopa já não é só uma sopa, é uma sopa sendo desejada, né? Então,
cada um dos planos, quando se juntam, eles não vão se anular. Eles vão se modificar. Eles não vão ser mais A e nem mais B, eles se tornam outra coisa, certo? E aí eu trouxe mais outras cenas para vocês verem essa capacidade, como ela sai da tela. Como esse ser sai da tela, e não só nessa justaposição dos planos mostrando sentimento, mas para diversas outras coisas. Como a gente viu lá no Psicose, a violência. A violência é proporcional pelo A mais B igual a um C, a violência, né? Vamos ver aqui uma cena. Primeiro vamos no Laranja Mecânica. Laranja Mecânica vocês conhecem. I'll teach you to break into real people's houses. Mais uma vez, teve violência? Vocês viram ele batendo nela em algum momento? Não. Então vocês viram que não aconteceu, não houve na cena nenhum tipo de violência. A violência existe, mas existe só na cabeça do espectador. O cara vai pegar lá o objeto dele, vai bater nela, só que quando ele vai bater aparece uma outra coisa que não é sangue, não tem nada de sangue, não tem nada disso na cena. Tá tudo sugerido, né? E essa outra cena que é famosíssima na história do cinema, recomendo que vocês assistam, tem no YouTube esse filme, tem 1h10 o filme, muito rápido. Rapidinho. Vocês perceberam o
o tom da trilha sonora, vocês perceberem como a trilha sonora também faz parte da montagem do filme, né? Então, o que essa trilha sonora está sugerindo pra gente? Trilha sonora batida. Desespero, velocidade, né? Então os caras estão fugindo da tropa que está chegando e atirando todo mundo. Então, uma trilha sonora rápida. Então, vocês perceberem como a montagem faz parte do filme. A trilha sonora faz parte da montagem do filme. E vocês perceberam também o Kuleshov ali. Perceberam? O efeito Kuleshov? Aonde? Quando o filho da mulher... O filho da mulher tá na escada, as pessoas pisando e ia toda hora pro rosto dela, desesperado com o filho dela sendo pisoteado, né? Não é só nessa cena, o filme é inteiro Kuleshov, inteiro montagem. Porque esse movimento, aliás, ele é chamado de movimento da montagem soviética. É montagem pura, esse movimento cinematográfico. Mas vamos continuar, vocês vão perceber que a trilha sonora vai se modificar. Vai se tornar outra coisa. E aí eu quero que vocês me são bastante semelhantes com o anterior, mas a mudança trilha sonora mudou completamente o sentido do filme, né? Muda completamente o sentido do filme, a trilha sonora mais melancólica, né? Apesar da montagem ainda estar sugerindo movimento, rapidez, a melancolia da trilha sonora muda completamente o que a gente vai sentir com o filme a partir de agora.
Aí no final, como é que foi o Kuleshov aí no final? A cena do carrinho do bebê. E aí o carrinho descendo as escadas e o tempo todo mostrando a cara das pessoas desesperadas, que o bebê vai cair, se o bebê vai cair. Ué, se ele vai cair, aí vocês assistem em casa. E aí a gente tem modelos narrativos de montagem, né? Esses modelos narrativos, a montagem, como eu disse para vocês, elas não acontecem só na justaposição de dois planos. Ela vai acontecer no cinema como um todo, no filme como um todo, né? Então, a junção de partes de um filme vai chegar no final e vai formar o filme por completo. E o filme ele pode ser constituído por uma montagem contínua, ele pode ser constituído por uma montagem paralela, certo? E eu trouxe os exemplos dessas montagens paralelas, essas montagens contínuas para você. Essa montagem contínua, ela é proporcionada justamente quando, por exemplo, você tem um cara do lado de fora de um estabelecimento, aí você está mostrando ele do lado de fora de um estabelecimento. Ele entra dentro do estabelecimento, você corta e ele está dentro do estabelecimento. Contínua, né? Então é tipo e aí? Depois, o que acontece? O cara está andando e aí ele entra dentro do estabelecimento, certo? A montagem paralela, é diferente do e aí, ela é um enquanto isso, né? Então você vai ver um cara do lado de fora, andando na rua, comendo alguma coisa. Enquanto isso, um outro cara está trabalhando num escritório em determinado lugar. E o diretor vai mostrar os dois personagens de modo paralelo para contar a história. Vou dar um exemplo para vocês desses dois. O da contínua eu não vou nem mostrar para vocês, porque o da contínua é bem visível já para todo mundo. Então eu vou mostrar o do montagem paralela. Se vocês quiserem assistir. Então vocês viram que ele usa dessa montagem paralela para justificar a ideia de que enquanto ele está indo lá pegar alguma coisa, o cavalo está comendo. E isso vai gerar algum problema, vai dar a problemática do filme, né? Então, e essa problemática que vai guiar todo o filme a partir daí.
ele se usa dessa montagem paralela para construir essa problemática, certo? Enquanto os caras estão fazendo uma coisa, o cavalo come alguma coisa de graça e isso vai gerar o problema para o dono do cavalo, certo? Um filme recente, que talvez vocês tenham assistido, que usa essa montagem paralela, é o Garota Exemplar. Não sei se vocês já viram. Viram? Não. Esse filme ganhou uma certa notoriedade o ano passado, né? Ele se usa dessa montagem paralela. Ele vai contar a história a partir da visão de uma pessoa e a partir da visão de outra. E essa história contada a partir da visão de cada uma das duas é uma montagem paralela. Apesar de estar acontecendo isso, enquanto isso está acontecendo essa outra coisa aqui. E no final elas vão se juntar. A montagem contínua vocês já conhecem naturalmente. A maioria dos filmes hollywoodianos vão se usar de filme de montagem contínua comum. Enfim, vamos chegar na narrativa finalmente. Porque todos esses elementos da linguagem cinematográfica, eles caminham em direção à narrativa. Então, você usa a fotografia, você usa as cores, você usa a direção de arte, você usa a montagem para chegar na narrativa do filme. Porque você vai ter uma narrativa e um conteúdo. O conteúdo seria a história que você vai contar, né? E a narrativa é como você vai contar ela, né? E o como contar no cinema é a partir de todas essas técnicas que a gente tem no cinema. Então, logo de início a gente tem que ter em mente e perceber que montagem é diferente de conteúdo. Então, eu posso ter dois conteúdos iguais, mas duas narrativas completamente diferentes. Porque a forma de contar modifica o conteúdo da história. Uma pessoa que gosta de contar histórias e tal, ela vai contar uma determinada história muito melhor do que aquela pessoa que não sabe contar história. Então, essa pessoa ela tem uma capacidade narrativa muito melhor que a outra, não necessariamente a história é diferente, né? E isso existe no cinema. Um filme, várias vezes são feitos remakes de filme, né? Só que normalmente o segundo é sempre pior, né? Então você tem duas histórias que são iguais, mas que são contadas de maneira diferente. A narrativa é diferente, a narrativa do segundo normalmente é pior do que a narrativa do primeiro. E ao contrário do conteúdo, a história, a narrativa, ela tem um início e tem um fim, sempre. Sempre o narrador vai começar uma história e vai terminar de contar a história, mas não necessariamente o conteúdo da história tem um fim, certo? Então por isso que a gente vê diversas vezes filmes que deixam aberto o final para a gente interpretar as coisas, né? A narrativa terminou, o cara já terminou de contar a história, só que o conteúdo está aberto, o conteúdo continua para a gente abrir as possibilidades que existem nele. E são justamente esses filmes com a narrativa aberta, a narrativa com fim, mas a narrativa aberta, que proporcionam uma certa eternidade para esse filme, né? Porque são justamente essas aberturas, essas possibilidades que nos fazem não esquecer aquilo, né? Quando você fecha o filme no final, geralmente aquele filme vai ser esquecido. Geralmente. E eu trouxe dois finais de filmes pra gente. Se vocês não viram, me desculpa, mas eu tinha que dar o exemplo dos filmes. E eu trouxe o exemplo dos Pássaros e do Planeta dos Macacos, pra gente ver que são dois exemplos muito diferentes um do outro. O Planeta dos Macacos ele vai fechar muito forte. Vai ter um fechamento muito forte sobre o final. Enquanto o dos Pássaros vai abrir muito para as coisas. E vamos perceber como isso acontece. Ela mostra, tem um filme sobre o Hitchcock, que é contando como ele fez um pouco da história dele e focando também na... A cinebiografia dele. Isso, focando na produção do Psicose. Aí, em meio a todas as dificuldades que ele teve, até ele tirou todos os livros da história da prateleira para ter o suspense magnificado, maximizado. Sim. Mas ele mostrou também uma das coisas mais importantes foi o processo de montagem, que é depois da filmagem. Sim. Porque eles presos lá numa sala fazendo os cortes. O Hitchcock ele vai dizer
que não importa a história que vai ser contada e como ela vai ser contada. Isso é a narrativa. Se você vê os filmes de Hitchcock, as histórias são bem fracas. Não tem nada demais nas histórias do filme de Hitchcock, nada. O negócio é como ele faz. É isso. Você não vê nenhuma história completamente inteligente em termos narrativos, em termos de conteúdo, nada disso. É como ela é feita. A história de Psicose é a história de uma mulher que rouba o dinheiro e vai parar num hotel. Acabou. E é assassinada. É isso. Basicamente é isso a história do Psicose. A história dos Pássaros é basicamente uma mulher que chega e vai encontrar um cara na cidade e começa a ter ataque de pássaros. Acabou. É isso. Não tem muito. Janela Indiscreta, que é outro filme famoso do Hitchcock. É um cara que está machucado, um jornalista machucado, ele não quer parar de fazer, então ele começa a vigiar os vizinhos. Acabou. E ele cria suspense a partir dessas coisas, esses mínimos detalhes. Então é basicamente como contar. E no filme do Hitchcock, na cinebiografia dele, é interessante que ele fala justamente dessa questão da cena do banheiro do Hitchcock. Porque ele vai pegar a atriz para fazer o filme e as atrizes não querem fazer a cena. Justamente porque tem cenas de nudez, tem cenas de violência, e isso não era bem visto na época. Mas aí ele fala para a atriz que aceitou: você não vai aparecer nua e não vai ter violência na cena, vai ser tudo sugerido. E foi o que aconteceu. Né? Outra questão é a questão do silêncio, e não silêncio do filme. Que ele opta por utilizar a trilha sonora no Psicose. Nos Pássaros ele usa sem trilha sonora. O filme inteiro não tem trilha sonora. Isso se justifica porque, pelo menos na minha visão, se justifica que nos Pássaros você sabe qual é a ameaça. No Psicose você não sabe até o final. Aliás, é o final que estraga o Psicose. Mas o que justifica é justamente você saber qual é a ameaça que está tendo no Pássaros, por isso você não tem a trilha sonora. E no Psicose você tem a trilha sonora porque você não sabe quem é aquela pessoa. Você vai abrir a cena do banheiro, ela abre, é só o silhueta, né? Você percebe que é uma mulher, mas só isso. Né? Deixa eu só introduzir vocês na história. Os Pássaros é justamente essa ideia. Ela vai chegar numa cidade, vai se encontrar com esse cara aí, e essa cidade começa a ter ataque de pássaros. E não tem nenhuma explicação por que esses pássaros estão atacando. Nenhuma, o filme inteiro. E nesse momento ela acabou de ser atacada por pássaros. Por isso ela está nesse desespero. Aí vamos ver como se desenvolve esse final. Can you get the lamp? We've got to get her to a hospital. We can't, Mitch. There's no place we can go. To San Francisco. We'd never make it. We have to try. We'll go by way of Bay Hill Road, though we don't have to go through town. We can't stay here. She needs help. I'm frightened. Terribly frightened. I don't know what's outside there. We better get started before another attack comes. We'll take Melanie's car. That'll be faster than the truck. Can you finish the bandaging? I'll try. Mitch, see if you can get anything on the car radio. Para em ausência completa de trilha sonora.
attacks have subsided for the time being. Bodega Bay seems to be the center, though there are reports of minor attacks on Sebastopol and a few on Santa Rosa. Bodega Bay has been cordoned off by roadblocks. Most of the townspeople have managed to get out, but there are still some isolated pockets of people. No decision has been arrived at yet as to what the next step will be, but there's been some discussion as to whether the military should go in. It appears that the bird attacks come in waves with long intervals between. The reason for this does not seem clear as yet. Did you hear anything on the radio? It's all right. Come on. No. No. Stay there. Can I read the leopards, Mitch? They haven't harmed anyone. All right, Brigham.
vocês me digam o que vocês viram em termos narrativos nesse final aí. A gente discutiu um pouquinho de narrativa até agora, né? Bem pouco, mas a gente já percebeu um pouco do que é a narrativa. Os pássaros estão começando a atacar todo mundo e não é só na cidade. Sim. E como é que ele deixa isso claro? No rádio. No rádio. Então ele coloca uma explicação bem pontual. Ele não precisa ficar dando explicações do que está acontecendo. Ele coloca uma coisa bem pontual. Os pássaros estão atacando de maneira meio pontual e com intervalos. Isso já justificou o porquê que eles não foram atacados quando eles saíram da casa. Já foi uma justificação. Então, não precisou ficar explicando durante o filme inteiro que os pássaros não atacam em determinado momento. Não teve isso durante o filme. Só um rádiozinho falando meia dúzia de palavras já foi suficiente. No final ainda tem a garotinha falando que se pode levar os periquitos. Isso já abre outras coisas também pro filme, né? E nada é finalizado. Até o final, e o rádio também ajuda nisso. A gente não sabe por que os pássaros estão atacando. A garotinha leva os pássaros para onde eles vão. E a gente não sabe o que vai acontecer. Isso tudo vai ficar por conta de quem está assistindo, né? E geralmente, para estragar as coisas, os caras vão lá e fazem continuações. Que estragam com a narrativa do anterior. Se tem uma coisa que estraga o filme anterior, é uma continuação. Tipo Psicose 2, 3... É, exatamente. Psicose fecha, o final é fechado. Mas esses filmes que deixam abertos e que faz uma continuação... Pô, o Psicose fizeram a seriado do Psicose, o Bates Motel, que mostra o passado. Estraga completamente o filme. Completamente. Você saber o passado, como é que era a mãe, como é que era a relação do filho com a mãe. Não precisa, o filme tá lá. É pra gente imaginar. Não é pra explicar pra gente como é que era. E o do Planeta dos Macacos. Que esse é fechado. Esse fecha. Completamente. Poderia ser aberto, mas eles fecham. Vocês vão perceber que se eles fizessem a mesma cena, o mesmo final, só que sem um detalhezinho, o final ia ser aberto. Vamos ver o que é isso que eu tô falando. Vocês conhecem Planeta dos Macacos? Digo antigo, esses novos não. Esse aqui. Tem uma criatividade de conteúdo nesse filme que é bastante interessante. Mas ele peca muito com a narrativa. Mas vocês conhecem a história? Preciso introduzir vocês na história? Então, você tem um grupo de astronauta, né? Tá no espaço, viajando na Cidade da Luz, então ele tá viajando ao mesmo tempo no tempo, né? Em determinado momento, a nave ela tem um problema e ela cai em um planeta que eles não conhecem. E caminhando por esse planeta, eles caem no meio do deserto, caminhando por esse planeta, eles descobrem humanos e macacos. Só que ao contrário, os humanos são como macacos, eles não falam, eles são selvagens, e os macacos têm uma civilização. E os macacos, eles dominam os humanos. Certo? Usam dos humanos como para fazer experimentos científicos, todas essas coisas. Como o reverso do que seria o mundo normal. Só que ele não é igual aos outros humanos. Porque ele fala, ele tem o raciocínio, ele é racional. E ele quer descobrir todas as coisas. Por que os macacos estão fazendo aquilo? Por que os macacos não deixam os outros macacos saírem do espacinho deles ali? Porque eles não podem sair daquela civilização e buscar as coisas novas. E ele quer descobrir todas essas coisas. E ele foge com essa menina aí, que é uma humana que não fala. Pra descobrir as coisas. E ele descobre. E aí vamos ver o que ele descobre. É o final, gente. Desculpa, mas... Vamos lá.
Esse filme foi feito no contexto da Guerra Fria, tá? Isso é importante. I'm home. All the time. We finally really did it. You maniac! You blew it up! Oh, damn you! God damn you all to hell! Se não fosse esse ataque histérico dele no final, seria melhor. O filme é feito no contexto da Guerra Fria, então esses malditos deles são esse mundo bipolar aí, a bomba atômica, toda essa questão. Fizeram sequência desse filme, né? Então na sequência vocês vão ver muito claro a bomba atômica, eles adorando a bomba atômica, todas essas coisas. Mas se o cara chegasse ali, simplesmente olhasse e abrisse a câmera e mostrasse a Estátua da Liberdade, o suficiente para deixar o final aberto e sugerir pra gente que quem fez aquilo foram os americanos e soviéticos, ou abrir outras possibilidades. No caso do contexto que foi feito o filme, em 1968, contexto da Guerra Fria. Mas o filme poderia sobreviver se não tivesse esse ataque histérico dizendo quem foi que fez aquilo tudo. Se não fosse feito isso, o significado do final poderia ser outro no passar das gerações, mas vai continuar sendo o mesmo. O futuro pode até ser esquecido. Ele é lembrado, mas já não está sendo tão lembrado, mas assim, ele é um filme conhecido, mas está sendo mais conhecido pelos remakes que estão sendo feitos do que justamente pela história que ele tem. O da Sandra Bullock é um remake ou é a continuação? O da Sandra Bullock é o do Tim Burton, né? Isso. Aquilo é uma porcaria. Não, aquilo ali não é um remake, não é uma continuação, é uma nova visão. É que nesse novo também é uma nova visão do que é o Planeta dos Macacos. Não tem a mesma história. É diferente. Aí uma coisa que eu esqueci de falar pra vocês, no caso dos pássaros, por exemplo, ele vai falar que ele vai dizer, ele não vai dar nenhuma justificação de que os pássaros, porque os pássaros estão fazendo aquilo, né? Eu não sei se vocês viram um filme chamado Fim dos Tempos, do Shyamalan, aquele diretor do Sexto Sentido. Esse filme, Fim dos Tempos, ele vai trazer a mesma premissa dos pássaros. Só que, ao contrário dos pássaros atacando, no meio da cidade as pessoas começam a se matar. Do nada. O tempo parece que para e as pessoas
pegam qualquer objeto, qualquer coisa e começam a se matar sem sentir que está fazendo isso. E o filme vai caminhando até o último ponto de virada dele, sem dizer o porquê que as pessoas estão se matando. Até que ele fala por que as pessoas estão se matando. E aí o filme se perde completamente. Por quê? Ele moraliza o final do filme. E qual é a justificativa que ele dá? Que as árvores estão soltando odores que estão fazendo as pessoas se matar. Qual é a moralidade que ele está querendo trazer para esse filme? É toda uma moralidade ecológica, vamos proteger o meio ambiente, que senão isso vai voltar contra a gente. Toda essa história. Então, vocês percebem como ele consegue estragar o filme contando por que as pessoas estão se matando. Se fosse até o final sem falar que as pessoas estão se matando, o filme poderia ser regular. Mas não. Ele conta. Ele faz questão de contar por que isso acontece. Sinais, ele faz essa mesma coisa? Ou esse diretor ele tem problemas. Porque ele tem essa mania de fazer twist sempre no final. Todos os filmes dele tem twist. Pra fazer a gente, caramba. Sim. Só que como todos os filmes dele tem twist, a gente já sabe que vai acontecer alguma coisa assim no final. Não adianta. Eu sei que quando eu for assistir um filme dele, eu sei que no final vai ter alguma reviravolta mexicana que... Deu certo no Sexto Sentido. Deu certo no Sexto Sentido, mas os outros filmes dele estragaram o Sexto Sentido. Fizeram o Sexto Sentido ser diminuído por causa dos outros filmes dele. Porque aquela pessoa que assiste A Vila ou Sinais primeiro do que Sexto Sentido, ela vai ver o Sexto Sentido já, vai acontecer uma coisa no final. Os outros filmes estragam, mesmo que não fosse, não precisa ser sequência, estragam os anteriores. E o Sexto Sentido mesmo poderia ser melhor se não falasse o final. Se deixasse aberto pra gente que ele poderia durante o filme jogar algumas coisas que nos desse a entender que ele é um fantasma, que ele está morto. Mas não falasse no final, ele está morto. Ia ser melhor. Ia ser mais lembrado. Já está sendo esquecido, né? Você assistiu, acho que sim, aquele filme Vertigo? Vertigo, sim. Ele tem esse efeito, né? De não contar o final. Não conta. O Vertigo, Um Corpo que Cai, ele tem um problema. Que é a carta que a mulher escreve. Se não tivesse aquela carta, o filme ia ser perfeito. É um dos melhores filmes do Hitchcock. Mas aquela carta estraga. Porque se não fosse aquela carta, a gente não ia saber em nenhum momento se aquela mulher era a outra ou não. A gente ia ficar com essa dúvida até o final. Sabe qual é? Você sabe a história, você já viu, né? Então, você tem uma mulher que foge, depois ele reencontra. Só que até o momento dela escrever a carta, a gente não sabe se aquela mulher é a mulher anterior mesmo. Se ela não tivesse escrito aquela carta, a gente nunca ia saber. Ia ficar pra sempre. A gente ia com essa dúvida. É um filme excelente. O final é ótimo. Agora, esse ponto... Porque a narrativa, as aberturas, elas não são só no final. Os filmes podem abrir e fechar durante o filme. E esse momento ele fecha a possibilidade. Uma das possibilidades que o filme pode trazer pra gente. E aí atrapalha. O outro filme que eu vou mostrar pra vocês, mas antes a gente vai discutir um pouco sobre narrativa, é Lawrence da Arábia. Como eu disse no curso, esse filme aqui, eu poderia fazer o curso inteiro só com ele. Tem tudo. Tudo que o cinema pode trazer está aqui. É ótimo. É um filme de 3 horas e 50, 4 horas. Dá pra assistir em 2 partes, se vocês quiserem, porque tem uma parte no meio que é intervalo. Vocês podem parar ali. Tipo Ben-Hur, né? Quê? Ben-Hur. Sim. Enorme filme. Aí você para, pode descansar, tomar um café, no banheiro. Tranquilo. Então, a gente vai perceber que narrativa ela é uma sequência temporal, certo? Quando você está contando uma história, você está pegando um tempo, né? Então você um acontecimento que já houve, você vai contar aquele acontecimento, né? Então, a narrativa é o transporte de um tempo passado ou futuro para o agora, para um outro tempo, né? Então, você está contando a sua história que aconteceu no ano passado. Ano passado,
eu fiquei de recuperação. Aí tu tá contando pro seu amigo que você ficou de recuperação. Isso é uma narrativa de um acontecimento passado. É um transporte de um tempo para outro, né? E existe essa diferença da narrativa para a descrição, por exemplo. A descrição ela pode ser usada como termo narrativo, mas ela não é narrativa. A descrição vocês vão ver bastante no Lawrence da Arábia, que ele vai usar uma câmera bastante aberta, uma grande angular, que a gente chama, para descrever aonde aquele personagem está, no deserto, né? Então, vocês vão ver que, apesar desse deserto fazer parte da narrativa do filme, ele está se usando da descrição para contar uma narrativa. Porque a descrição, ao contrário da narrativa, ela é o transporte de um espaço para um tempo. Então, é aquele deserto, que é um espaço, para o hoje, para o agora, o filme, para um tempo, certo? E a gente tem que ter noção também que existe o tempo do narrador e o tempo do narrado. E o cinema proporciona isso pra gente muito claramente. Então, o narrador pode contar uma história em 5 minutos que aconteceu em 2 anos. Mas o tempo do narrado foram 2 anos. O acontecimento aconteceu em 2 anos. Mas o narrador está contando em 5 minutos. Existe essa diferença. Vocês vão perceber isso bem claro no Lawrence da Arábia, na cena que eu escolhi pra vocês, porque ele vai usar o que a gente chama de elipse temporal. A elipse temporal nada mais é do que um acontecimento está acontecendo aqui, e do nada, a partir do corte, vai para um outro lugar que está acontecendo no futuro ou no passado. Isso é elipse temporal. Você não precisa... Vamos mostrar a cena que aí é melhor explicar. How did you do it? You might better ask why I... It's an entry. How did you do it? You might better ask why I bothered you. Because I'm the man for the job. I just wonder about that. Of course I'm the man for the job. What is the job, by the way? Find Prince Faisal. Good. And when I found him? Find out what kind of man he is. Find out what his intentions are. I don't mean his immediate intentions. That's of Colonel Brighton's business, not yours. I mean his intentions in Arabia altogether. Oh, that's new. Where are they now? Anywhere within 300 miles of Medina. They are Hashemite Bedouins. They can cross 60 miles of desert in a day. Oh, thanks, Trident. This is going to be fun. Lawrence, only 2 kinds of creature get fun in the desert. Bedouins and gods, and you're neither. Take it from me. For ordinary men, it's a burning, fiery furnace. No, Dryden. It's going to be fun. It is recognized that you have a funny sense of fun. Percebe como eles já estão introduzindo o deserto a partir de descrição. Um deserto alaranjado. Então, aqui vocês também veem que as cores dão sentido para a cena. O laranja ainda dá uma sensação de calor para a cena, né?
Enfim, vocês perceberam que há uma diferença do tempo do narrador para o tempo do narrado, então. No momento ele está na sala, onde ele está combinando com que ele vai para o deserto, o cara está explicando para ele todas as coisas que vão acontecer e tal, e ele pega o fósforo, assopra, mudou, já está no deserto. Ele não precisou mostrar o cara saindo do prédio, pegando o carro, indo pro avião, pegando o avião, chegando no deserto. Nada disso. Só o corte possibilitou esse elipse temporal, que é o tempo do narrador, né? Então, mais uma vez, existe o tempo do narrador e o tempo do narrado. Isso tudo aconteceu em muito mais tempo, mas o narrador conta em um corte suficiente para contar. Existe também uma outra cena que é de um outro filme que também poderia ser usado só ele, que é o Era Uma Vez no Oeste, não sei se vocês conhecem. Era Uma Vez no Oeste, o melhor filme faroeste que tem. O melhor, não tem outro. Se vocês gostam de faroeste e não assistiram Era Uma Vez no Oeste, mesmo se não gostar, mesmo se não gostar, por favor. Que é um dos filmes essenciais do cinema. E eu vou trazer para vocês aqui, no filme, como ele usa a descrição como elemento narrativo. Eu disse para vocês que a descrição ela não é narrativa, ela é o transporte de um espaço para um tempo, a narrativa é o transporte de um tempo para outro tempo, mas a descrição pode ser usada como narrativa. E a gente vai ver como isso acontece nesse filme. A gente já viu mais ou menos no Lawrence da Arábia, mas aqui fica bem mais claro. O Era Uma Vez no Oeste tem um dos começos mais fantásticos da história do cinema. Os começos, não só o comecinho, mas o primeiro ato do filme é um dos melhores da história do cinema, com certeza. Porque ele consegue introduzir todo aquele cenário, toda aquela história de uma maneira tão perfeita, sem precisar estar falando muita coisa. Ele não fala muita coisa nesse início, mas ele consegue introduzir tudo aquilo pra gente de maneira perfeita. Não tenho que tirar e colocar nesse início do Era Uma Vez no Oeste. E aqui eu chegamos na estação. Alguém vai sair desse trem pra descer esse novo lugar. Perceberam que eles já introduziram muita coisa aí? O que vocês já viram que ele introduziu? Bom, o nome do filme já diz mais ou menos do que se trata, né? Era Uma Vez no Oeste, ele vai tratar justamente dessa expansão americana para o Oeste.
No início do filme vai ter a relação do trem, da chegada do trem na estação, o deserto que antes era silencioso vai ser atrapalhado pelo barulho do trem. No início vai ter bastante isso. Mas aqui ele já introduziu diversas coisas, como essa cena aí com os índios. Trabalho barato que eles utilizaram com os índios, né? Eles introduziram com uma pequena fala rapidinha ali, pronto, já introduziram vocês no oeste americano. Foi suficiente para introduzir vocês no oeste americano. Isso é narrativa, certo? Como contar é a narrativa. Então ele poderia simplesmente passar por ali, não falar nada disso, e a história como ela seria contada seria bem menos rica de detalhes do que se ele não contasse cada um dessas partes, sem explicar. Isso que é importante. Uma coisa é você chegar e ficar explicando o que está acontecendo, o cara falando, pô, estou triste, isso. Outra coisa é você mostrar através das imagens o que está acontecendo. E isso que o cinema é capaz de trazer. Porque o cinema, ele é uma arte da imagem. Como a gente falou, ele é a fotografia em movimento. Se ele é uma arte da imagem, você tem que se utilizar da imagem para trazer os sentimentos para o espectador. Não que as falas não sejam importantes, mas as falas são menos importantes do que a imagem no cinema. Tá? Vamos continuar aqui. Essa cena é legal. Vocês viram aí? Ponteiro. Então, vocês viram o Kuleshov ele também, né? Então, você vê ela olhando, olha pro relógio, volta pra ela. Ela olhou, ela viu a hora. Depois ela olha pros lados e volta a olhar pro relógio, só que o dela. Isso é o efeito Kuleshov. Só que você vê que os ponteiros modificaram. Aí, geografia. Vamos lá. Da onde ela saiu? Ela saiu do leste para o oeste só pelo ponteiro, você percebeu isso. Ele não precisou falar que ela veio de Nova York ou que ela veio do leste. Só os ponteiros, só mostrar através das imagens já foi suficiente para introduzir o espectador de que aquela personagem é uma personagem que veio do leste para o oeste. Né? Não foi preciso dizer, mais uma vez, que ela veio do leste. Estou vindo de Nova York, isso, não foi necessário. A imagem foi suficiente. Isso é cinema. Vamos continuar para ver a descrição. Isso tudo já são descrições, tá? Descrições do que é o oeste americano. Aí a gente vê ainda um deserto meio que inabitado. Descreve como ela chega Na verdade, a chegada dela representa não só a chegada dela, mas a chegada da civilização naquele lugar, né? Então, um lugar
fechado, ainda inabitado. Quando ele levanta a câmera, ele descreve tudo aquilo que está se tornando o oeste americano e, além de demonstrar a chegada dela a um novo mundo, demonstra a construção de uma nova civilização como um todo. A chegada dela não representa só a chegada dela, certo? E vocês viram como a descrição trabalha como elemento narrativo. E a narrativa, ela é um elemento irrealizado, certo? A narrativa ela não é real. Quando você vai contar uma narrativa, você está transformando aquela narrativa. Então, por isso você pode ouvir duas versões completamente diferentes da mesma história. Como a gente já viu, história é diferente de narrativa. Então, quando a gente tem a noção de que narrativa é elemento irrealizado, a gente está tendo a noção de que aquilo ali é um ponto de vista. Aquilo ali é um ponto de vista de uma determinada pessoa sobre um determinado acontecimento. É por isso que remakes são sempre diferentes dos anteriores. Mesmo que você filme todas as cenas dos mesmos ângulos, mesmas coisas, não vai ser igual. Porque são pontos de vista diferentes, são narrativas completamente diferentes. Sendo narrativa um elemento realizado, quando você está contando uma história, a pessoa que está escutando nunca vai ter contato com os personagens da história. Nunca. Mas eu posso estar contando uma história que aconteceu comigo no passado, e a pessoa está tendo contato comigo. Está tendo contato contigo, mas não com aquele que você contou. Aquele que você contou não é você. É uma pessoa que você criou como personagem de um acontecimento passado. Certo? Então, vocês nunca vão encontrar com Darth Vader, por exemplo. Vocês nunca vão encontrar com nenhum tipo de personagem de nenhuma narrativa, tanto de cinema como uma narrativa comum do dia a dia. E para finalizar, está chegando no final, a gente tem que ter noção também que o cinema, ele nada mais é do que O cinema nada mais é do que arte da memória. Assim como a fotografia você vai fotografar determinada cena e aquela cena vai ficar estática de um acontecimento passado. É uma memória, né? O cinema também é uma memória. Apesar de ter essa capacidade projetiva de os espectadores estarem achando que aqueles acontecimentos estão acontecendo no momento, o cinema também é fotografia, em movimento. Então, ele também é arte de memória. Aqueles acontecimentos aconteceram no passado e muitas vezes os diretores imprimem as memórias passadas deles dentro do filme. E eu quero trazer uma cena para vocês. Noite Americana, Truffaut. Também é um diretor, para quem está começando a querer gostar de cinema, é um diretor muito fácil de se gostar. Porque assim, quando uma pessoa que quer começar a gostar de cinema vem pra mim perguntar que filme eu assisto, eu nunca vou chegar pra ele e falar pra ele assistir Fellini ou Bergman, porque eles não vão gostar de primeira. Então tem sempre aqueles diretores que são mais os diretores de início. Começa com esses: Hitchcock, Truffaut. Não que eles sejam menos bons do que os outros, são tão bons quanto, mas são mais fáceis de gostar. E essa cena é logo a cena de início do filme. Eu não vou falar nada para vocês terem a noção, e depois a gente discute sobre ela.
métro, c'était moins bien que tout à l'heure, hein. Le bus aussi qui est parti avec 2 secondes de retard. Et puis... Então vocês veem, o filme começa normalmente como se fosse desenrolar uma história contínua, comum, e do nada corta. E se mostra que é uma filmagem de um filme. E o diretor do filme mesmo, do filme dentro do filme, é o Truffaut mesmo. Então vocês percebem como é essa relação da memória dentro do filme, né? Vou tentar colocar esse aqui de novo, já que agora a gente já resolveu. Só falta mais 2 coisinhas, tá, gente? Rapidinho. Vocês vão perceber como aqui a memória vai ser muito mais ligada com o passado dele, quando ele era criança. Como ele vai ser usado corte para isso, para fazer essa relação. My analyst says I exaggerate my childhood memories, but I swear I was brought up underneath the roller coaster in the Coney Island section of Brooklyn. Maybe that accounts for my personality, which is a little nervous, I think. You know, I have a hyperactive imagination. My mind tends to jump around a little, and I have some trouble between fantasy and reality. My father ran the bumper car concession. There he is, and there I am. I used to get my aggression out through those cars all the time. I remember the staff at our public school. You know, we had a saying that those who can't do teach, and those who can't teach gym. And of course, those who couldn't do anything, I think, were assigned to our school. I must say, I always thought my schoolmates were idiots. Melvin Greenglass, you know, his fat little face, and Henrietta Farrell, just Miss Perfect all the time, and Ivan Ackerman, always the wrong answer, always. 7 of 3 is live. Even then, I knew they were just jerks. In 1942, I had already discovered women. That's the 2nd time this month. Step up here. What did I do? Step up here. What did I do? You should be ashamed of yourself. Why? I was just expressing a healthy sexual curiosity. 6-year-old boys don't have girls on their minds. I did. For God's sake, Abby, even Freud speaks of a latency period. Well, I never had a latency period. I can't help it. Why couldn't you have been more like Donald? Now, there was a model boy. Tell the folks where you are today, Donald. I own a profitable trust company. Boy, sometimes I wonder where my classmates are today. I'm president of the Pincus Plumbing Company. I sell Toluses. I used to be a heroin addict, now I'm a methadone addict. I'm into leather. O personagem do filme não é o Woody Allen, mas ele colocou as memórias dele ali. Aquilo ali são memórias dele, do passado dele. E agora, uma última questão mesmo. Vocês acham que a narrativa é uma sequência de acontecimentos fechados? Ou ela é uma sequência fechada de acontecimentos? Sequência de acontecimentos fechados ou sequência fechada de acontecimentos? O que é fechado? A sequência ou os acontecimentos? Sequências são fechadas. Então, a narrativa é uma sequência fechada de acontecimentos, que podem ser sequência fechada de acontecimentos fechados, ou podem ser sequências fechadas de acontecimentos abertos, né? E aí, como eu disse para vocês, a narrativa ela não precisa abrir só no final do filme, ela pode abrir durante o filme. E aí, o último filmezinho que eu vou mostrar para vocês, que é um filme bem recente, se chama Miss Violence. Ficou pouco conhecido, infelizmente, porque o filme é bem legal. E ele vai, logo no início do filme, ele vai abrir todas as possibilidades que vão acontecer dali por diante. E eu queria mostrar essa cena para vocês. Porque aquele acontecimento vai gerar uma curiosidade nas pessoas. Aliás, esse início do filme poderia ser até o trailer do filme, porque ele é aquele negócio que vai fazer, caraca, preciso assistir.
Porque o que vai acontecer depois disso? Esse nome foi o que estreou aqui? Miss Violence? Ele estreou como Miss Violence. É porque ele estreou muito pouco, ele estreou acho que em 2 salas, em Botafogo. Muito pouco que teve aqui. Foi rápido? Foi muito rápido, teve 2 semanas de cartaz só. E 2 semanas em Botafogo é muito pouco, porque pra gente conhecer o que está passando em Botafogo, a gente tem que entrar no site, ver. As pessoas nem sempre entram. Pra saber o que está passando nos shoppings, a gente não precisa nem entrar pra saber. Να ζήσεις αγγελικούλα και χρόνια πολλά, μεγάλη να γίνεις με άσπρα μαλλιά, παντού να σκορπίζεις της γνώσης το φως και όλοι να λένε να μία σοφός. Χρόνια πολλά! Χρόνια πολλά! Χρόνια πολλά! Αγγελική, χρόνια πολλά! Φιλιππέ, έλα εδώ. Βγάλε μας μια φωτογραφία. Αυτό. Βίκτορ, έλα. Essa imagem é excelente para o que vai desenrolar no filme. Vocês percebem que as 2 mais velhas olham o rosto delas e a mais nova. Que os acontecimentos futuros vão depender muito dessa imagem, dessa fotografia. Quantos anos ela tem? Então, é mais uma coisa que não precisou ser dita para ser estabelecida. Não importa muito ser 11 ou 12, mas o que importa é que ela está nessa idade. Isso também é importante para o desenrolar do filme. Ela diz que está grávida agora. Mamãe Mendios. E a reação da mãe. Είσαι σίγουρη? A mudança proporcionada pelo som também é crucial nessa cena. Então a gente vê um início totalmente para cima, né? Parece ser para cima, a gente vê na fotografia que 2 delas não estão muito felizes, enquanto uma está. Mas parece um comercial de margarina. Todo mundo para cima, feliz, e aí do nada ela sai para a varanda, sobe na alçada da varanda, dá um sorriso para a câmera e se joga. Aí, por quê? Os acontecimentos abertos. Não é a sequência que está aberta, a sequência está fechada. A sequência foi fechada.
Só que o acontecimento é aberto. E é isso que vai fazer com que a gente queira assistir o resto, né? Por que ela se jogou? Por que aquela foto é importante? Por que uma está sorrindo e as outras duas estão tristes? Por que a mãe não ficou feliz quando falou que estava grávida? Isso é a narrativa. Como ela vai ser contada a partir daí. Se vocês querem saber o que é, só assistindo. Então é isso, gente. É isso. Obrigado, Felipe. Adoramos a palestra. Para quem quiser saber mais do nosso trabalho, do projeto de Educação Poética, é só curtir a página lá, Educação Poética, no Facebook. O Felipe também tem um blog na internet chamado Cineplot. Cineplot, se vocês quiserem, lá também vou... legal. Coisas relacionadas ao cinema, relacionadas ao cinema das palestras e tal, também posto lá. Então, se vocês curtirem os dois, vocês vão ter acesso aos acontecimentos. Cineplot, Cineplot, P-L-O-T. Tem várias listas lá, os melhores filmes de... listas temáticas e tal. Se vocês começarem a assistir cinema, lá tem tudo. Tudo direitinho. Obrigado, pessoal.